Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre classes gramaticais, tá? Então a gente vai passar um pouco rapidamente, porque é um assunto que a gente já viu bastante, né? Não vimos juntos, mas eu acredito que vocês já tenham visto bastante ao longo da vida de vocês. Então, a própria apostila ela já traz de uma forma bem resumida e eu só vou endossar cada uma dessas classes gramaticais para vocês relembrarem, tá? Então, no estudo das palavras, quando a gente as classifica pensando no papel que elas estão desempenhando numa frase ou num sistema linguístico, a gente vai classificá-las em 10 classes, que podem ser ou variáveis ou invariáveis. As classes variáveis são aquelas em que nós temos palavras que podem variar ou em gênero ou em número. Em gênero seria o quê? Ou a palavra pode ir para o masculino ou para o feminino, ou em número ela pode ir do singular para o plural e vice-versa. Tá? Então, por exemplo, os substantivos, né? Eles são uma classe de palavras que são variáveis. Então, se eu pego uma palavra menina, eu consigo variar ela em gênero, posso falar menino, e consigo variar ela em número, posso falar meninas, meninos, certo? Então, por conta disso, ela é uma palavra variável. Mas existem palavras que elas são fixas, elas não se modificam. Por exemplo, se eu pegar a preposição para, não existe paro, né? Só existe para e ela não vai se modificar, certo? Então, eu fiz aqui um PowerPoint para a gente estudar um pouco isso. E aí, eu vou começar falando dos substantivos. Então, o que são os substantivos? Os substantivos são as palavras que dão nome a todas as coisas, sejam elas reais ou imaginárias, sejam sentimentos, sejam lugares, sejam pessoas, tá? Então, substantivos são as palavras que nomeiam o nosso mundo, né? Graças ao substantivo, a gente consegue se expressar, a gente consegue conversar sobre outras coisas também. Então, os substantivos, eles são classificados em comuns, coletivos, próprios, concretos ou abstratos, tá bom? Sendo que um substantivo, ele vai ter mais de uma dessas classificações, tá? Então, vamos ver lá. Substantivo comum. Os substantivos comuns são aqueles que dão nome às coisas comuns, que não são coisas específicas, né? Então, por exemplo, um carro, um computador, cadeira, mesa, seria uma caneta, chocolate. Tudo isso é algo comum, assim, ele não tem uma especificidade. Diferente do que nós temos dos substantivos próprios. Os substantivos próprios já vai denominar uma menina em específico, né? Menina seria um substantivo comum. Agora, Ana é um substantivo próprio. Por quê? Porque eu estou nomeando especificamente quem é a menina, é a Ana. Ou eu posso falar especificamente de um lugar, o Brasil, certo? Substantivos coletivos. Substantivos coletivos é justamente isso, é quando eu tenho um conjunto de coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma alcateia, é um conjunto de lobos. Se eu tenho um molho, é um conjunto de chaves. E assim por diante. Substantivos concretos. Os substantivos concretos, eles são aqueles que eles não dependem de ninguém para existir. A existência deles basta por si só, ela é dada já no mundo. Como assim? Geralmente o substantivo concreto a gente pensa que é aquilo que a gente pode tocar, né? Mas não necessariamente, porque, por exemplo, o ar, ele é um substantivo concreto. Porque ele não depende de ninguém para existir, ele existe por si só, certo? E a gente não pode tocá-lo, tá? Mas geralmente a gente consegue compreender melhor o substantivo concreto pensando nisso. Que são as coisas que a gente toca, as coisas que a gente vê, tá bom? Porque são as coisas que são independentes, né? Que existem por si só. Já o substantivo abstrato, que é o oposto, seria, por exemplo, um sentimento. Por que eu digo que o substantivo concreto é independente, não precisa de ninguém para existir? Porque é diferente do amor, que é um sentimento, eu preciso de alguém sentindo o amor para que ele exista. Então, por isso que ele é abstrato. Os abstratos, eles sempre serão sentimentos, tá? Então, assim, amor, felicidade, ciúme, doença, tudo isso é substantivo abstrato. Agora a próxima. Adjetivos são as palavras que dão qualificação, característica aos nomes e aos seres, tá bom? Então, muito simples. Nós vamos ter lindo, feio, estranho, maravilhoso, nojento, louco. Então, a gente vai dar características aos substantivos, aos nomes. Aquilo que a gente nomeou, a gente pode caracterizar.
Locuções adjetivas é quando eu tenho mais de uma palavra, mas que juntas elas dão uma ideia de adjetivo. Tá? Então, por exemplo, de dinheiro, que aí pode ser a ideia de pecuniário, de chuva, fluvial, de velho, senil, de morte, mortal. Ok? Então, próximo agora. Artigos. Os artigos são as palavras que acompanham os substantivos. Então, eles sempre vão variar em gênero e número, dependendo de como está o substantivo. Eles são classificados em dois, ou definidos ou indefinidos. Os definidos são o, os, a, as, e os indefinidos, umas, uns, um. Eles sempre vêm acompanhados de substantivos. Os numerais. Os numerais são as palavras que vão indicar quantidade, que vão indicar número, certo? Então, eles podem ser cardinais, ordinais, fracionais ou multiplicativos. Exemplos: 3, 4, 5, segunda, terceira, dobro, triplo, metade, 1/10. Tudo isso é classificado como numeral porque está indicando uma quantidade. Próximo, interjeições. São as palavras que elas expressam sensações e estados emocionais. Então, quando a gente fala, por exemplo, oba, ui, ai, certo? Então, isso aí é uma classificação de palavra que está indicando uma sensação que eu estou sentindo. Por exemplo, eu bato o pé e falo ai, certo? Aí eu vou classificar como uma interjeição. As interjeições, elas vão ter classificações diversas, né? Muito mais do que essas que estão aqui no slide, mas porque essas são só alguns exemplos. Então, eu tenho de alegria, oba, tem mais, né? Tem eba, de dor, ai, ui, de desejo, tomara, de alívio, ufa. Aí agora, locuções interjetivas. Essas locuções são quando eu tenho mais de uma palavra, ou seja, um conjunto de palavras, mas que estão expressando, que estão exercendo a função de uma interjeição. Por exemplo, macacos me mordam, ora bolas, puxa vida, quem me dera. Então, ai meu Deus, Nossa Senhora, tudo isso vai ser uma locução que vai estar fazendo o papel de uma interjeição. Próximo, pronomes. Os pronomes são os mais complicados, né? Porque eles têm vários tipos. Então, assim, vou falar rapidamente sobre eles, né? Porque não dá pra gente entrar muito no assunto. Mas eles são aquelas palavras que ou acompanham um substantivo, ou eles vão substituir um substantivo. Como assim, ó? Por exemplo, eu tenho a frase, a menina é legal. O meu substantivo é menina, certo? Eu posso trocar esse substantivo por um pronome, porque os pronomes substituem os substantivos. Então, eu posso falar, ela é legal. Mas os pronomes, eles também exercem a função de acompanhar o substantivo. Como assim? Por exemplo, a casa é aconchegante. Eu posso colocar um pronome ali, né? Eu posso falar assim, ó, nossa casa é aconchegante, porque eles acompanham os nomes, tá? Então, nós temos vários tipos. Nós temos os pessoais de caso reto, do caso oblíquo, de tratamento, por exemplo, nós, vós, ele, vossa excelência. Os demonstrativos, esse, essa, aquele, este, que vão indicar a posição do objeto em relação à pessoa. Os relativos, quem, onde, referem-se a elementos anteriormente citados. Então, eles retomam, certo? Eles podem também retomar algum termo que já foi dito. Os indefinidos, ninguém, vários. Interrogativos, quanto, quem, qual, certo? Então, esses são os pronomes. Adjetivo já foi, coloquei errado aqui. Agora, preposições. Então, as preposições, elas já são agora palavras invariáveis, né? Elas não vão variar. São as palavras que conectam termos de uma oração. Exemplo, de, para, até, perante, com. Então, tem uma lista de preposição, né? Preposição é um tipo de palavra que é difícil mudar, né? Vai ser sempre, de vai ser sempre uma preposição, para vai ser sempre uma preposição. Então, é fácil de identificar. Tem uma lista de palavras, é fácil encontrar na internet, vocês podem pesquisar. E se acostumem com as preposições, tá? Porque a gente usa muito na hora de estudar gramática. Conjunções. As conjunções, elas têm uma função parecida com a preposição, que é conectar um termo com o outro, mas a conjunção, ela já vai conectar uma oração com a outra oração.
uma frase com outra frase. Por exemplo, não foi bem na prova, embora tivesse estudado. Então, a palavra que está conectando a oração não foi bem na prova com a oração tivesse estudado é a palavra embora. Então, ela está fazendo uma ponte entre uma ideia e outra. Então, por isso que é chamada de conjunção. Então, próximo aqui. Os verbos são as palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, como choveu, correu, gritou, sorriu, cantou. E os advérbios são as palavras que vão modificar o sentido do verbo ou acrescentar um sentido a ele. Elas vão ter circunstâncias variadas, como modo, lugar, tempo, causa, negação, etc. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa frase, ó. Ele come muito. Meu verbo é come. Percebam que se eu falar assim, ele come, não dá o mesmo efeito de eu falar ele come muito. A palavra muito está acompanhando o verbo e está dando um significado a mais para ele, está dando um significado a mais de intensidade para o verbo. Então, essa é a função dos advérbios. Eles vão estar junto do verbo, modificando ou ampliando um sentido dele, tá? Por exemplo, aqui, ó, fui à escola ontem. Então foi quando? Foi ontem. Então, aí eu tenho um advérbio de tempo. Ele entrou vagarosamente. Aí a gente está mostrando exatamente como que foi que ele entrou, né? Estamos dando como se fosse uma característica para o verbo. Então, vagarosamente é uma intensidade de modo, né? O modo como ele entrou. Certo? Então, nessa é a primeira parte da aula. Agora eu vou pausar e vou fazer a segunda parte.